Olá, rapaziada da Central do Enem. Aqui quem vos fala é o professor Boraslan. Continuando o tema da aula passada, tá? Vamos tratar hoje ainda de uma das revoltas emancipacionistas da história do Brasil. Lembrando os senhores que na última aula nós trabalhamos as rebeliões separatistas, que são movimentos emancipacionistas, e essas rebeliões, elas foram de fato rebeliões que tinham a preocupação com a independência do Brasil. Ao contrário dos movimentos nativistas, essa rebelião, ela queria, além da independência, essas rebeliões, tá? Elas queriam, além da independência, algumas levantaram também a bandeira da República. Então, na aula passada, nós vimos a Inconfidência Mineira. Hoje, nós vamos ver a Conjuração Baiana. É claro que ainda vai faltar a Revolução Pernambucana, mas o tema da aula de hoje é a Conjuração Baiana. Então, vamos lá, gente. Conjuração Baiana, ela acontece em 1798. Vou colocar aqui para você o marca-texto, para ir marcando aqui e mostrando com evidência melhor. Ó, 1798, ainda é século XVIII, tá? E essa Conjuração Baiana, ao contrário da Inconfidência Mineira, ela foi um movimento de caráter popular. Lembrando que a Inconfidência Mineira, na última aula, eu disse que foi um movimento de caráter elitista. Hoje, eu estou te falando que o movimento Conjuração Baiana, que também pode ser chamado de Inconfidência Baiana ou Conjura Baiana, ele foi um movimento de caráter popular, gente, tudo bem? Então vamos lá. Além de ter a participação de médicos, advogados, comerciantes, teve o apoio de ex-escravos, sapateiros e vários alfaiates. Motivo pelo qual também essa revolta é conhecida como a Revolta dos Alfaiates. Então, anota aí, meu querido aluno da Central do Enem. Revolta dos Alfaiates. Ela também é chamada assim. Confidência Baiana, Conjura Baiana, Conjuração Baiana, Guerra dos Alfaiates, Revolta dos Alfaiates, Revolução dos Alfaiates. Beleza? Então, vamos lá. O contexto que levou a essa revolta. Primeira situação. Nós vamos ter aqui a decadência da produção açucareira no Nordeste. Todos nós sabemos que essa decadência, a partir do século XVII, provoca algumas rupturas, né, dentro da elite que vivia controlando esse poder político, e, ao mesmo tempo, Portugal ele vai continuar cobrando vários impostos, né, dessa elite, não só da elite, mas também dos mais pobres. Então, eu vou ter aqui o eixo econômico do Brasil havia se deslocado para o Sudeste. Isso provoca um certo colapso dentro do processo econômico, tá bom? E, ao mesmo tempo, a carga tributária elevada recaindo sobre a população mais pobre também vai elevar todo um sentimento anti-lusitano, um sentimento de libertação, um sentimento contrário, obviamente, à administração portuguesa dentro da colônia. Tudo bem, galera? Então, as influências e as lideranças. Eu tenho aqui a Revolução Francesa como maior influência revolucionária externa. Vou lembrar os senhores que na última aula, quando trabalhei a Inconfidência Mineira, eu disse, senhores, maior influência externa da Inconfidência Mineira foi a Revolução Americana, a independência dos Estados Unidos. E hoje, falando da Conjuração Baiana, eu tenho a Revolução Francesa como maior, vamos dizer assim, revolta que influenciou esses, vamos dizer assim, sapateiros, esses alfaiates, esses pobres, que obviamente vão pegar em armas para tentar se libertar dentro desse contexto. Junto com as ideias iluministas. Então, o iluminismo, ele é o maior movimento intelectual que, obviamente, vai influenciar aqui, junto com a Revolução Francesa, esses alfaiates. Ó, a independência americana e a Revolução dos Escravos ocorrida no Haiti, que acabou por culminar na independência da região em 1793. Eu tenho aqui algumas, vamos dizer assim, influências externas voltadas para a Revolução de Escravos ocorrida no Haiti. Por quê? Porque essa revolta
revolta, ela também teve participação de escravos negros forros, que queriam, obviamente, a abolição da escravatura. Então, eu tenho aqui, além da Revolução Francesa, do Iluminismo, tá? A independência americana em segundo plano e a Revolução dos Escravos ocorrida no Haiti influenciaram essa revolta dos alfaiates aqui na Bahia, beleza? Entre os líderes do Levante, podemos citar alfaiates, João de Deus, Manuel Faustino dos Santos, né? Os soldados, Lucas Dantas de Amorim, né? Luiz Gonzaga das Visas e Romão Pinheiro, o padre Francisco Gomes, o farmacêutico João Ladislau de Figueiredo, o professor Francisco Barreto, o médico Cipriano Barato. Então, percebam que há uma mesclagem dentro desse processo. Nós tivemos a liderança maior de alfaiates, mas nós tivemos a participação de pessoas, vamos dizer assim, consideradas da classe média envolvidas dentro do processo. Profissionais liberais, padres, entre outros que participaram dentro do movimento, ok? Principais ideias do movimento. Eu vou ter aqui como consequência o fim da escravidão, tá? Dentro do processo. Aumento de salário, os soldos e a formação de um governo republicano, gente. Tipo, além do desejo de emancipação frente à coroa portuguesa, o ideal dos revoltosos era abolir a escravidão e aumentar os salários, né? Aumentar os salários para os soldados, que eu vou chamar salário de soldado, nós chamamos de soldo militar, tá bom? Soldado, quando ganha salário, a gente chama de soldo. Aumento de soldo militar, tá? Aumento de salário para os soldados, tá bom? Além desse desejo de uma formação republicana, associado ao desejo de independência, é claro. Então, vamos lá. Os líderes foram condenados ao enforcamento e ao esquartejamento, como João de Deus, Manuel Faustino, Lucas Dantas e Luiz Gonzaga. Os membros da elite foram condenados apenas menores, foram, vamos dizer assim, inocentados, né? Então, eu vou ter aqui um movimento de caráter popular, um movimento que não, vamos dizer assim, não foi elitizado, teve a participação de uma classe média, assim, com certeza, mas foram 4 enforcados aqui dentro do contexto. E aí o professor pode me perguntar, o aluno pode me perguntar, professor, mas por que não tivemos uma repercussão tão grande em relação a esses 4 nomes que foram enforcados e tivemos em relação ao Tiradentes? Como eu disse na última aula, o Tiradentes foi, vamos dizer assim, heroificado dentro do contexto da República. E aqui eu tenho um movimento de caráter popular, de alfaiates, que, sinceramente, não tinham a expressão que teve o Tiradentes no contexto qual ele foi heroificado. Então, apesar das duras penas, vamos dizer assim, enforcamento, esquartejamento e tudo mais, tão igual ao Tiradentes, nós não tivemos essa repercussão desses nomes, nem datas comemorativas, tá? Dentro desse contexto. Ok, galera? Tudo bem? Então, essa foi a minha dica de hoje. Muito obrigado. Até a próxima. Salve, galera. Central do Enem. Tamo junto. Grande abraço.